Sistema de plantio direto de hortaliças. Vamos até o município de Alfredo Wagner conhecer a propriedade do agricultor Valdemar da Silva. Há mais de 20 anos, ele produz cebolas utilizando o SPDH. Orientações para o turismo rural. Essa semana mostramos as recomendações aos empreendimentos que oferecem serviço de hospedagem. São os cuidados necessários durante a pandemia. Tem também produção de maçã em quantidade e qualidade. Veja como é importante a prática da quebra de dormência para garantir boas colheitas. E ainda, saiba como fazer o monitoramento da irrigação, encontrando os valores adequados para cada cultura agrícola em Santa Catarina. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começando agora mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV da Ipagre. Na semana passada, iniciamos uma série que aborda as medidas de proteção que os empreendimentos de turismo rural devem adotar durante a pandemia. Já falamos sobre o serviço de alimentação e hoje o tema é hospedagem. Acompanhe! Olá, eu, Josiane, e minhas colegas Ana Lúcia e Daniela, extensionistas sociais da Gerência de Joinville, voltamos aqui para dar mais algumas dicas sobre o turismo rural, a hospedagem no turismo rural. Os estabelecimentos só podem ativar 50% das unidades habitacionais, ou seja, se temos 10 quartos, poderemos utilizar somente 5. Disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos, como na entrada do estabelecimento, corredores, balcões, mesas de atendimento para uso de clientes e trabalhadores. Manter os ambientes arejados, bem arejados, janelas abertas, portas abertas. Disponibilizar cartazes sobre a necessidade de higienização das mãos, uso de álcool gel 70, uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, limpeza das superfícies, e ventilação e limpeza dos ambientes. Providenciar o controle de acesso à marcação de lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do estabelecimento e a organização das filas para que seja respeitada a distância mínima de 1,5 m entre as pessoas. Devem ser intensificadas as recomendações de higienização das mãos antes e depois do atendimento a cada cliente, após o uso do banheiro, após entrar em contatos com superfícies de uso comum, como balcões, corrimões, teclados, etc. Recomenda-se não retornar para casa com a mesma roupa usada no trabalho. Tem que ter uma roupa para trabalhar e uma roupa para ir e voltar para casa. Todos os trabalhadores deverão ser instruídos sobre o uso de máscaras, que devem ser fornecidas pelo empregador, independente de estarem em contato direto com o público. Essas máscaras podem ser tanto as descartáveis quanto as de tecido, que são reutilizáveis. Coloque na entrada do estabelecimento capachos umedecidos com hipoclorito para desinfecção dos calçados dos hóspedes. Ofereça aos hóspedes a higienização com álcool 70 para as bagagens. Tem uma área mais isolada no estabelecimento para servir de estacionamento para os hóspedes, de forma que fiquem separado do movimento de pedestres e que não possa levar contaminação para dentro da sua pousada. Se um hóspede ou um trabalhador do estabelecimento apresentar sintomas do Covid, ele deverá procurar atendimento em uma unidade básica de saúde, para que sejam tomadas as devidas providências. E em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, ligue para o número 136, ele é do Disque Saúde, foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ou no site disponibilizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, www.coronavirus.sc.gov.br. Além disso, tem triagem online e um canal de atendimento virtual para suas dúvidas. A fiscalização dos estabelecimentos de hospedagem, ela é de responsabilidade das equipes de vigilância sanitária dos municípios e das equipes de segurança pública. O não cumprimento de regras implicará em abertura de processo administrativo e sanitário. Previna-se. A melhor forma de controlar a pandemia é a prevenção.
No próximo bloco, trazemos dicas importantes falando sobre o monitoramento da irrigação e também sobre a quebra de dormência na cultura da maçã. E ainda hoje tem reportagem sobre o resultado de 20 anos de sistema plantio direto em hortaliças. É depois do intervalo. Voltamos em seguida. Depois do período de dormência, que ocorre no inverno, a macieira inicia a etapa de brotação. Nas regiões em que a quantidade de frio é insuficiente para as necessidades da planta, muitas variedades brotam de maneira desuniforme. Isso não é bom para alcançar a produtividade desejada. Por isso, os produtores realizam a prática chamada quebra de dormência. Esse é o assunto da nossa Dica Epagre de hoje. Olá pessoal, o meu nome é Mariúcia, eu sou pesquisadora da Epagre na Estação Experimental de São Joaquim. O Dica Epagre de hoje vai ser a respeito da indução da brotação na cultura da macieira. Este ano nós tivemos um bom acúmulo de frio hibernal, ou seja, um bom acúmulo de frio tanto em termos de horas quanto em termos de unidade de frio, sendo superior em relação à safra de 2019. Isso fará com que, provavelmente, a nossa brotação e a nossa florada esse ano ocorram um pouco mais cedo em relação ao que ocorreu no ano passado. Da mesma forma, os produtores eles precisam estar atentos, porque possivelmente os tratamentos de indução de brotação e quebra de dormência, eles deverão ocorrer um pouco mais cedo em relação às datas que foram realizadas no ano passado. Os produtores precisam estar atentos também em relação às temperaturas e condições climáticas no momento da realização da quebra de dormência, sendo ideal que as temperaturas estejam um pouco mais quentes, um pouco mais elevadas. Normalmente nós recomendamos temperaturas acima de 20 graus Celsius para uma maior eficiência do tratamento. Hoje, os produtores têm à sua disposição uma ampla variedade de produtos que já estão registrados para a cultura da macieira e que têm sua comprovação, a comprovação científica da sua eficiência por meio de trabalhos científicos. Além da utilização convencional das aplicações de quebra de dormência, a aplicação sequencial também é uma técnica muito utilizada e que pode auxiliar muito, principalmente em pomares de menores altitudes ou pomares mais vigorosos. É sempre importante lembrar aos produtores também que as doses, os produtos e até mesmo o número de aplicações podem variar bastante com relação de um pomar para o outro. Alguns fatores que determinam as concentrações e também o número de aplicações são o porta-enxerto, a idade do pomar, o vigor e principalmente o acúmulo de frio que aquele pomar teve durante o inverno. De uma maneira geral, pomares mais vigorosos e que estão localizados em altitudes mais baixas, ou seja, que tiveram menor acúmulo de frio durante o inverno, necessitam de doses mais elevadas ou de um maior número de aplicações para terem uma maior eficiência, né? Ou para ter uma quebra de dormência mais bem feita. A quebra de dormência ela é essencial, principalmente para aqueles produtores que esse ano têm a intenção de realizar o raleio químico, uma vez que a quebra de dormência ela proporciona uma floração mais concentrada e estádios fenológicos da planta mais bem definidos, facilitando esses tratos culturais. A quebra de dormência ela é essencial para induzir a brotação, principalmente nas gemas axilares, para melhorar a formação de estruturas de frutificação para a safra seguinte, para melhorar e auxiliar no controle do vigor da planta e, claro, consequentemente, para melhorar o manejo do pomar e, ao longo dos anos, proporcionar maiores produtividades. Qualquer dúvida, nós da Epagre estamos à disposição. O assunto agora é irrigação. Em mais uma Dica Epagre, mostramos agora como encontrar os valores ideais de quantidade de água e qual é o melhor momento. Veja como a ferramenta AgroConnect pode ajudar nesse processo. Meu nome é Anderson Feltrin, sou pesquisador da Estação Experimental da Epagre aqui de Caçador. E a dica da Epagre hoje é como fazer o monitoramento da irrigação.
Para o monitoramento da irrigação, a gente precisa responder duas perguntas. Quando aplicar e quanto aplicar. Quanto aplicar, a gente vai determinar através do site da IPAGRE. A IPAGRE, através das estações meteorológicas, ela disponibiliza os valores de evaporação, né? Então, no site da IPAGRE, né, no www.epagre.sc.gov.br, na aba aqui, AgroConnect, a gente vai vir na aba aqui dentro do AgroConnect, aqui a gente vai vir nos índices meteorológicos, balanço hídrico, e aqui tem a minha ET0, né? Então, a minha ET0 é a minha demanda evaporativa pela atmosfera. Então, diariamente a gente vai fazendo essas leituras, né? Vai fazendo essas leituras fazendo o somatório delas. Que para quando o tensiômetro, que é um outro equipamento que a gente mede a umidade do solo, ele indicar para fazer a irrigação, com o somatório da minha ET0, multiplicado pelo KC, né? Que é o coeficiente de cultura, que para cada cultura tem um valor específico, esse valor varia de 0 a 1, multiplicando essa minha ET0, ou o somatório dela, é a quantidade de água que eu tenho que aplicar. E isso vai depender de cada estágio da cultura. Então, fazendo esse monitoramento adequado da irrigação, a gente determinando a lâmina ser aplicada e o momento correto de aplicação, com isso a gente consegue extrair o máximo potencial das culturas e, consequentemente, uma maior produtividade. A seguir, SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças. Visitamos uma propriedade com mais de 20 anos de experiência. A prática foi adotada nas plantações de cebola. Os detalhes em instantes, aqui no SC Agricultura. O sistema de plantio direto de hortaliças vem ganhando cada vez mais adeptos. Menor impacto ambiental, menor custo de produção e melhor qualidade de vida são alguns benefícios comprovados pelas famílias agricultoras. O produtor Valdemar da Silva cultiva cebolas seguindo os princípios do sistema há mais de 20 anos. O SC Agricultura foi conferir o que mudou na propriedade depois de tantos anos de SPDH. O Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, ou SPDH, é um conjunto de técnicas que promove a saúde das plantas. Essas técnicas trazem uma série de vantagens para o bem-estar do trabalhador rural, para o meio ambiente e para o bolso do agricultor. Nós, técnicos de campo, quando trabalhamos com o sistema de plantio direto em hortaliças, o SPDH, a gente trabalha focado num tripé que tem como base a parte social, ambiental e econômica da família, né? A parte social, a gente já vem ressaltando há tempos a melhor qualidade de vida do agricultor e seus familiares que trabalham diretamente com o solo. Na parte ambiental, a qualidade do solo como um todo, né? A diminuição do uso de agrotóxicos, né? A conservação do solo e do meio ambiente, né? E na parte econômica, sem dúvida nenhuma, a redução de custos, que é o grande start para que o agricultor venha a estar trabalhando com o SPDH. No município de Alfredo Wagner, Valdemar da Silva é produtor de cebolas e entusiasta do SPDH. Há mais de 20 anos, ele aplica em sua propriedade os princípios dessa tecnologia, como o revolvimento mínimo do solo, cobertura permanente do solo e adubação verde. Valdemar abriu as porteiras da sua propriedade para mostrar como é realizado o manejo da sua lavoura e para apresentar os resultados de mais de 2 décadas de sistema de plantio direto de hortaliças nas diferentes fases de desenvolvimento da cultura da cebola. O começo para nós foi muito difícil, assim, ó. Nós tínhamos um terreno muito degradado, então a gente criou uma certa resistência para começar.
Mas depois que nós começamos, a partir do terceiro, quarto ano, aí sim, aí que a gente viu que o caminho era esse a ser seguido, né? Aqui eu trabalho para cebola, destinado para cebola 8 hectares. Então eu dividi em 2 etapas, né? 4 hectares eu planto cebola e 4 eu deixo em pousio, né? Que eu faço adubação verde. Olha, nessa área aqui, uma área que eu tinha cebola e ali para janeiro, quando eu fiz a arrancação da cebola, aí eu semeei o capim-sudão. O capim-sudão ficou até mais ou menos para maio, início de maio. Depois, aí eu camei ele, assim, uma grade em 5 trator e semeei o azevém. O azevém ficou de maio até agora. Então vocês podem observar que aqui eu tenho o azevém que eu fiz a roçada agora e ali anterior eu tenho o capim-sudão, que ainda está apalhado aqui, ó. Então eu já tenho 2 plantas de cobertura nessa área. Agora aqui nesse azevém eu vou fazer o semeio da soja aqui. Agora dia 15 de novembro, mais ou menos, eu vou fazer o semeio da soja. Essa soja vai ficar aqui nesse terreno até lá para meado de março, mais ou menos, lá para o dia 15 de março. Então, aí eu vou fazer a dessecagem, aí vai a aveia. E depois a aveia vai até 25 de julho e depois, então, sim, cebola. Essa camada de cobertura aqui traz muitas vantagens. A primeira delas seria a erosão, né? A chuva, né? Aqui eu retém a umidade, né? Você pode notar que a cebola, apesar de tempo seco, não tem irrigação ainda, né? Então ela mantém o terreno úmido, né? E se contar os micro-organismos, né, que sobrevivem aqui nessa lavoura, né, nessa palhada. Então, agora aqui nós temos a cebola implantada, né? Então essa terra aqui, ela sofreu o mesmo processo do que tem a adubação verde lá. Então vocês podem observar que como o terreno fica frouxo com as plantas de cobertura, né? Aqui esse solo, ó, totalmente destorroado, tá? Nada de compactação. E se a gente procurar aprofundar um pouco mais a mão aqui, a gente vai perceber que apesar dos tempos secos, ainda encontramos umidade nesse solo, né? Solo bastante úmido, né? O que ajuda a conservar o desenvolvimento, a facilitar o desenvolvimento das plantas. E a gente pode perceber também aqui a palhada da planta de cobertura, essa palhada morta, que ela está aqui também para ajudar a conservar o solo úmido, como também para dificultar a germinação das plantas daninhas, fazendo com que o agricultor venha a usar menos herbicidas, por exemplo, né? Então aqui na propriedade do Valdemar ele conseguiu uma ótima produtividade de cebola. A gente está na fase de colheita, utilizando uma variedade desenvolvida pela Epagre, que é a Vale Sul, e o produto oferece uma ótima qualidade, né? Uma ótima apresentação para chegar ao mercado. O Valdemar conseguiu esses resultados porque ele adota o sistema de plantio direto de hortaliças, o SPDH, e com a adoção de práticas conservacionistas como adubação verde, né, a produção de palhada, a questão de uma utilização de uma nutrição, uma adubação bem equilibrada, ele está tendo esse resultado agora na lavoura, nessa fase de colheita e armazenagem. A gente considera assim 2 grandes vantagens desse sistema, que é a estabilidade de produtividade ao longo dos anos e o menor custo de produção. Essa estabilidade de produtividade tem muito a ver com a questão da resiliência que esse sistema oferece. Então, ao longo dos anos aqui, a gente acompanhou anos com excesso de chuvas aí, entre o transplante e a fase de colheita, praticamente 800 milímetros de chuva. Teve anos com estiagem, teve anos com incidência de doenças fúngicas e virais, e ele tem mantido essa produtividade. Isso é bastante importante para a questão de mercado, antes que o mercado está com preço de cebola oferecida ao produtor abaixo do esperado, e ele com um custo de produção menor consegue ter uma sustentabilidade, né, da atividade dele ao longo desses anos. Então, né, a gente vem observando que dessa maneira que a gente vem trabalhando, deixando um ano de pousio, né, fazendo adubação verde, então a produção ela vem aumentando, né? E ao mesmo tempo o custo de produção, os insumos estão diminuindo, né? Cada ano a gente observa que a gente está gastando menos, botando menos fertilizante e agrotóxico,
mas ao mesmo tempo a produtividade também já está aumentando. Então, eu saí lá de 25, 26 toneladas por hectare, hoje já está chegando a 35 toneladas por hectare. Bom, a gente planta cebola já há mais de 30 anos, então a gente viu que começou a faltar mão de obra no mercado. Então, a partir de 2009, a gente começou a estudar uma maneira de colher cebola que fosse mais rápido e mais fácil para facilitar o nosso trabalho. Então, é aí que surgiu a ideia de fazer um galpão diferente, a gente começou a trabalhar nesse sentido, né? Então, fizemos o galpão, depois fizemos as caixas, então, e a empilhadeira. E acabou que facilitou muito o nosso serviço por esse mecanizamento de cebola. O Valdemar vem utilizando esse sistema já há cerca dos 10 anos, né? E as grandes vantagens desse sistema aqui são, primeiro, a humanização. Quer dizer, você consegue tirar 30, 40 toneladas de cebola da lavoura e trazer aqui e armazenar de maneira adequada, humanizando completamente, né, o trabalho. Ou seja, utiliza máquinas, né, para fazer esse trabalho que, em geral, nas propriedades é um momento que é um trabalho muito pesado. A outra vantagem é que ele, fazendo o pré-corte do talo, das folhas na lavoura, nós vamos ter uma capacidade maior de armazenamento aqui nesse modelo de depósito do que num sistema convencional que utiliza normalmente estaleiros e traz essa palha, né, que também traz muitas vezes doenças, né, e que depois tem que ser descartada aqui no depósito. E a outra vantagem é a qualidade que os bulbos adquirem num sistema como esse, que foi todo planejado para que tenha ventilação, né? Então, além de eliminar a possibilidade das cebolas receberem luz direta, o que causaria esverdeamento, perda de qualidade, o sistema garante ventilação, fazendo com que ele possa armazenar a cebola por um período muito mais longo, 3, 4 meses, o que pode permitir a obtenção de melhores preços na fase final de comercialização. A gente tem, além de todas as outras matérias científicas que já tem sobre o sistema de plantio direto de hortaliças, a gente tem um manual de boas práticas agrícolas. Esse daqui é voltado para a cultura da cebola. Porém, o SPDH ele está presente em diversas outras culturas, como repolho, brócolis, couve-flor, chuchu, tomate, enfim, em tantas outras culturas. Eu quero ressaltar a importância de os agricultores estarem adotando essas práticas em suas propriedades. E eu recomendo que os agricultores procurem nossos escritórios locais, nos municípios, falem com algum dos nossos extensionistas e troquem uma ideia sobre o SPDH. Se for para voltar para o convencional, a gente para, não tem mais como tocar se não for nesse sistema, né? E olha, você pode solicitar o Manual de Boas Práticas Agrícolas enviando um e-mail para demc@epagre.sc.gov.br. E o SC Agricultura de hoje fica por aqui. Fique de olho nas redes sociais da Epagre e acompanhe as notícias do agronegócio catarinense. Obrigada a todos pela companhia de sempre e até semana que vem.